Muito bem, gente. Olha, 5 pessoas foram presas hoje na terceira fase da Operação Lesa Pátria, que tem como objetivo a identificação dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. Na entrega do relatório elaborado até o momento sobre as práticas criminosas, o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, diz que não houve ordem de serviço ou plano operacional do Departamento de Operações da Polícia Militar do DF para a atuação policial no domingo, dia 8 de janeiro, mesmo depois de informado sobre os ataques pela inteligência da Polícia Federal. O documento será enviado pelo interventor ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, e também ao Ministério Público. Segundo o interventor, é um ponto de partida para as investigações que vão apurar e prosseguir com a apuração sobre condutas individuais. A governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou ser contra a criação de uma Guarda Nacional para cuidar da segurança da capital federal, um dos principais itens do chamado Pacote da Democracia, apresentado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Serrão, como é que você vê essas falas do Ricardo Capelli? Ele está cumprindo o discurso coerente que o governo definiu de que vai fazer uma repressão pesada àqueles que participaram dos atos classificados como antidemocráticos. Dali, surpresa alguma. O que a sociedade brasileira tem que cobrar? Primeiro, que haja punição para quem cometeu barbárie. Isso é inegável. Agora, também é preciso que se exija que aquele que está sendo acusado, denunciado e preso tenha todo o direito à ampla defesa. Que essa não seja uma operação policialesca, uma operação judiciária contra pessoas. Isso aí não é correto. Agora, se a ampla defesa de quem está sendo acusado for cumprida, tudo certo. É o Estado de Direito que nós temos que defender de maneira intransigente no Brasil. É a defesa da liberdade. Essa pauta não acabou. Essa pauta, aliás, ela se torna cada vez mais importante. Mas essa defesa, quem defende a liberdade, tem que ter cada vez mais serenidade, coerência e tem que ter o espírito, o equilíbrio político para isso. Não há mais espaço para ódio no Brasil. A plantação de ódio, ela tem que acabar. Os extremos ideológicos nos causaram muito prejuízo. Todos os extremos. Então agora é hora da gente pensar no projeto de Brasil. O que vai ser feito? Que nós estamos cobrando aqui do governo do presidente Lula. Eu sou oposição ao governo do presidente Lula. O que eu cobro é coerência, traga o plano de governo, diga o que vai fazer e vamos lá, apoiar ou não, aplaudir ou não, condenar ou não, ou apresentar alternativa ao que for feito. É isso. Oposição tem que definir. E a oposição brasileira, até agora, vamos aguardar aí a posse do novo Congresso Nacional. Mas até agora a perspectiva é muito esquisita. Nossa oposição está falhando em apresentar propostas alternativas ao governo que entrou. O governo não apresentou nada e a oposição também está fazendo igual. Então, o nível está baixo. Vilela, aquele golpista que estava aparecendo inclusive em imagens utilizando a toga do Supremo Tribunal Federal, não sei se vocês viram essa imagem, ele roubou uma das togas lá de um ministro do Supremo, acaba de ser inclusive identificado. O nome dele é William da Silva Lima, morador de Campinas, ele tem 25 anos e diz que trabalha na empresa da família que vende temperos. Ele confirmou que saiu de Campinas também naquele momento em que a gente disse da superlotação falamos ontem aqui no programa, se eu não estou enganado, da superlotação dos acampamentos no dia anterior. Ele saiu de Campinas no dia 7 de janeiro, bem na véspera aos ataques golpistas aos prédios federais lá em Brasília. Como é que você vê essa identificação prosseguindo, né? A cada dia que passa a gente está vendo justamente alguém ser identificado. Exatamente. Tem uma lição de um historiador britânico, Eric Hobsbawm, um historiador de tendência marxista, de uma linha marxista, onde ele fala que os partidos de esquerda, os movimentos de esquerda, quando eles não são orgânicos, homogêneos, eles acabam atraindo todo tipo de desajustados. Isso foi uma frase escrita há 30 anos atrás e eu vejo que
Hoje em dia, na dinâmica atual que a gente vive, isso vale exatamente a mesma coisa para a direita. Aliás, eu tenho certeza que se ele fosse vivo e fosse reescrever esse trecho agora, ele não restringiria aos partidos de esquerda, aos grupos de esquerda, mas ele colocaria para todos os grupos. E o fato é que, ao longo do governo Bolsonaro e tudo mais, esses grupos cresceram, muita gente conservadora no Brasil, mas fez com que esses grupos crescessem não apenas pelas pessoas que são conservadores raiz, né? E o conservador raiz, ele não é uma pessoa que sai fazendo arruaça, né? Esse não é o perfil do conservador. Mas você tem aí uma série de desajustados, de criminosos, que acabam entrando no meio do barco. Então você tem gente aí, não é um nem dois, são muitos, né? Ah, fulano já foi do MST e agora é conservador, fulano foi do Fêmen e agora é conservador. Fulano... Quer dizer, você acaba atraindo uma série de pessoas que não tem nada a ver com o movimento conservador. E esse episódio, por exemplo, ele demonstra isso. Quer dizer, esse tipo de pessoa que fez esses atos de barbárie não pode ser classificado como sendo uma pessoa de direita ou como sendo uma pessoa conservadora. Esse tipo de pessoa é criminoso. E criminoso tem que arcar com as consequências do crime que cometeu, com direito de defesa, com toda a possibilidade, as garantias estabelecidas na Constituição, mas essa pessoa tem que arcar com as consequências. Então, eu procuro sempre separar muito isso. Para mim, é muito claramente que você tem em movimentos, em manifestações, gente boa, gente de bem, isso tanto no campo da direita como no campo da esquerda, gente que se manifesta por ideologia, por acreditar em determinada pauta, mas muitas vezes junta esse tipo de pessoa e esse tipo de pessoa acaba levando a fama, acaba fazendo com que muitas vezes movimentos constitucionais, legais, democráticos acabem adquirindo a pecha de atos atentatórios ao país por conta desse tipo de gente. Muito bem, gente, são 5h33 nesta sexta-feira. Olha, uma notícia